Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na verdade, foi ideia do meu namorado aproximar os nossos pais. Tanto a minha mãe quanto o pai dele eram viúvos. Sabe, no começo eu fiquei assim meio com o pé atrás. Mas o Robson achava que a gente devia sim fazer uma tentativa. Assim, pelo menos, tudo ficava em família. Lembro dele falando: veja se não é uma boa ideia, Silmar. A gente casa, nossos pais também ficam juntos, vão morar na mesma casa e acaba sobrando uma casa para a gente morar. Pensa na economia. Olha, olhando por esse lado, ele até que tinha razão. Aliás, eu adorei o que ele falou. A gente casa, nossos pais também ficam juntos. E eu digo isso porque casar com o Robson era tudo que eu mais queria na vida. Até porque eu era completamente apaixonada por ele. Mas também tinha medo de deixar a minha mãe sozinha se um dia me casasse e fosse morar em outra casa, quem sabe até num bairro diferente. Éramos tão apegados uma na outra. E levar a minha mãe junto para morar com a gente, logo assim no comecinho do casamento, também era meio complicado, porque um casal precisa de uma certa liberdade, principalmente no começo. Se bem que ainda era tão cedo para a gente falar em casamento. Imagine, recém tínhamos completado 4 meses de namoro. Até que um domingo, a gente lá em casa almoçando, o Robson começou a falar do seu pai para minha mãe. Os dois ainda não se conheciam e ele começou a fazer, digamos assim, uma certa propaganda. Olha, esses dias eu estava comentando com o pai sobre a sua comida. Viu, dona Luzia? A senhora cozinha muito bem. Qualquer domingo desses, eu vou trazer o velho aqui para provar do seu tempero. O que a senhora acha? Olha, ele começou a falar do seu Laurindo para minha mãe e não parou mais. Fez uma tremenda propaganda. Que o pai dele era isso, que o pai dele era aquilo, que os dois precisavam muito se conhecer, que iam se dar muito bem. E eu ali do lado só escutando. A minha mãe ficou até meio encabulada, eu notei. Para resumir, a gente acabou realmente aproximando os dois. Combinamos um almoço lá em casa. No começo, a mãe ficou assim meio ressabiada, até porque, vamos convir, depois que o pai tinha morrido, mais de 8 anos atrás, ela nunca mais tinha se envolvido com homem nenhum. Só que depois, os dois começaram a se sentir um pouco mais à vontade, começaram a conversar, tanto que deixamos os dois sozinhos ali na sala e fomos namorar um pouco lá no quarto. E sabe, dali do quarto, dava para ouvir os dois conversando, rindo, um contando história pro outro. Pelo jeito, o plano do Robson estava dando certo. Depois que eles foram, inclusive, a mãe ficou elogiando o seu Laurindo. Nossa, como é bacana o pai do Robson. Olha, deu para notar um certo interesse no jeito dela. E depois o Robson me contou que o pai dele foi na mesma linha. Também não parou de falar da minha mãe, que cozinhava muito bem, que era uma simpatia de pessoa e não sei mais o quê. No fim, acabamos marcando um outro almoço para o final de semana seguinte. Desta vez, na casa do meu namorado. Quando eu contei para a mãe do convite do seu Laurindo, ela ficou toda animada. Quer dizer, animada, mas um pouco receosa ao mesmo tempo. Deu para sentir no jeito dela que ela ficou meio nervosa. De qualquer maneira, aconteceu o almoço e mais uma vez deixamos os dois sozinhos conversando. Dessa vez, inclusive, chegamos a sair, de modo que os dois passaram praticamente a tarde toda a sós. Para resumir, não demorou muito para os dois começarem a interagir sem a nossa interferência. Um dia, a mãe veio me contar que o seu Laurindo a tinha convidado para jantar não sei aonde. Só que ele estava com um certo receio de aceitar. Queria saber a minha opinião e eu, naturalmente, dei a maior força. No fim, não deu outra. Os dois realmente acabaram se envolvendo como era a ideia inicial do Robson. Começaram a namorar. Olha, aquele meu receio lá do começo, aos poucos, foi ficando cada vez mais fraquinho, porque dava para ver que o seu Laurindo e a minha mãe estavam se dando bem demais. Aliás, até melhor do que eu poderia imaginar. Minha mãe, por exemplo, era só elogios para ele. Dava para ver que os dois estavam fazendo muito bem um para o outro. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão animada, tão feliz.
Sabe quando a pessoa se pinta, arruma o cabelo, compra roupa nova? Meu Deus, há quanto tempo que eu não via minha mãe daquele jeito, preocupada com a aparência. E isso, naturalmente, era uma coisa super positiva. Os dias foram passando, os meses, e eles cada vez mais próximos, cada vez mais felizes, até que completaram 1 ano juntos. Ele vivia ali em casa. A mãe também posava direto na casa dele, os dois cada vez mais felizes. Naquelas alturas, eu e o Robson já estávamos juntos há 1 ano e 6 meses. Foi quando aconteceu uma coisa que me deixou intrigada. Uma quinta-feira, a mãe posou lá na casa do seu Laurindo. Só que voltou toda esquisita. Eu estava quase saindo para trabalhar quando os dois chegaram, a mãe e o seu Laurindo. Como ele trabalhava, quando ela posava lá, ele a trazia até em casa, bem cedinho, antes de ir para o serviço. E eu notei que ela estava esquisita. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, e ela só franziu a testa. Em vez de responder, devolveu a pergunta. Escuta, Silmar, por acaso você e o Robson saíram ontem? Você passou lá na casa dele ontem, tipo 11h30, meia-noite? Não, mãe. Eu falei com ele, não eram nem 10 horas ainda, e fui dormir em seguida. Por quê? Ela não respondeu assim de imediato. Apenas falou uma coisa que me deixou muito, mas muito intrigada. Eu logo vi que não era a tua voz mesmo. Sabe quando a pessoa fala consigo mesmo? Eu não entendi o que ela disse, tanto que já fui perguntando. O que a senhora falou, mãe? Não, é que eu levantei à noite para fazer xixi e quando eu passei pelo corredor, eu escutei o Robson conversando com alguém lá no quarto dele. E era a voz de mulher. Achei que era você, só que a voz não parecia ser a sua. Como assim, mãe? Voz de mulher no quarto? O Robson estava com outra mulher na casa dele? Não tenho certeza, filha, não posso afirmar. Podia ser o barulho da televisão, não sei. Olha que ele me deixou tão intrigada. Imagine, minha mãe me contando que tinha escutado o Robson conversando com uma mulher no quarto dele, isso de madrugada, tanto que ela pensou que fosse eu, apesar de ter achado a voz meio diferente. A gente tinha conversado por telefone, eu e o Robson, isso antes das 10 horas da noite. Eu já estava na cama, inclusive. Olha, eu fiquei intrigada demais. Se bem que podia ser, como ela mesma disse, né? Podia ser o ruído da televisão. Mesmo assim, só Deus sabe o quanto eu fiquei preocupada. Até conversei com ele depois, no dia seguinte, e sei lá, eu senti que ele ficou meio estranho. Mas no fim, falou que só podia mesmo ser o som da televisão, porque desde quando que ele iria levar outra mulher lá pro quarto dele que não fosse eu? Foi o que ele me falou. Enfim, apesar de preocupada, tratei de esquecer aquele episódio. O problema foi que em menos de 2 semanas me deparei com outra situação que me tirou o chão. Um sábado, eu posei lá na casa dele. Aliás, minha mãe também posou lá com o seu Laurindo. A gente saiu para comer pizza à noite e acabamos dormindo lá mesmo. E foi no dia seguinte que aconteceu. O Robson estava tomando banho, só que deixou o celular dele ali no quarto carregando. E de repente, eu ali na cama cochilando, escutei aquele toquezinho do telefone. Eu não tinha o costume de mexer nas suas coisas, mesmo porque ele não me dava motivos para ser desconfiada. Por isso nem me abalei. Continuei ali na cama, só que dali a pouco escutei outro toquezinho e mais outro. Foi então que bateu aquela curiosidade. Quem estaria ligando para ele tão cedo? O celular estava sobre a mesinha do computador. Ele tinha deixado para carregar a bateria. Havia 5 mensagens no WhatsApp, todas enviadas do mesmo número, um tal de Sandro. Só que não eram mensagens de texto, eram mensagens de áudio. Pensei que pudesse ser algum amigo dele, algum colega de trabalho, sei lá. Por isso não me preocupei e também não me deu curiosidade de ouvir as mensagens. Só que dali a pouco, a pessoa mandou outra mensagem, desta vez de texto. E na mensagem estava escrito uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Amor, responde. O que houve ontem? Fiquei esperando uma mensagem tua, mas você não mandou nada. Me liga quando puder.
Olha, eu li aquilo e não entendi nada. A pessoa cujo telefone tinha sido cadastrado com o nome de Sandro no celular do meu namorado estava chamando o meu namorado de amor. Coisa mais esquisita do mundo. Será que tinha sido um engano? De repente, sei lá, a pessoa quer mandar a mensagem para alguém, mas no fim acaba se confundindo, mandando para outra pessoa enganado. Só que ali tinha 6 mensagens do mesmo número, 5 de áudio e 1 de texto. E vamos convir. Se enganar uma vez, tudo bem, agora 6 vezes seguidas. E o que me deixou mais encafifada foi a pessoa ter chamado o Robson de amor. Meu Deus, o telefone estava ali, cadastrado como Sandro. E o detalhe é que não havia foto no perfil, mas uma imagem, dessas que a gente baixa da internet. Olha, eu fiquei tão preocupada com aquilo. E foi então que resolvi escutar aqueles áudios. Repito, eu não tinha esse costume. Só que, como já tinha lido a mensagem, não custava nada escutar os áudios também, até para tirar aquela coisa da cabeça. Cliquei no primeiro áudio e, para minha surpresa, em vez de escutar a voz de um homem, até porque, repito, o celular estava cadastrado como Sandro na lista de contatos, o que eu ouvi mesmo foi uma voz de mulher. Bom dia, Robson. Tudo bem com você, meu amor? Eu escutei aquela frase, principalmente aquela expressão, meu amor, e já estremeci. Porque deu para ver que não era engano coisa nenhuma, como eu cheguei a imaginar. A pessoa o tinha chamado pelo nome e depois ainda o chamou de meu amor, voz de mulher. Mandei rodar a segunda mensagem e era exatamente a mesma voz. O que aconteceu ontem? Fiquei esperando. A mensagem estava truncada pela metade, não dava para entender direito. A terceira e a quarta também não diziam coisa com coisa, mas a última deu para ouvir direitinho. Ô amor, me responde, não está podendo falar? Olha, nessas alturas, eu já estava tremendo. Lembrei na hora da minha mãe me falando que tinha escutado o Robson conversando com uma mulher no quarto dele depois da meia-noite, dias atrás. Que até pensou que fosse eu, mas que tinha achado a voz da mulher um pouco diferente. Será que tinha sido um áudio, o que a minha mãe escutou? De repente, sei lá, o Robson estava conversando com essa mesma criatura, fosse ela quem fosse, através do WhatsApp, por áudio, e ela pensou que tivesse alguma mulher ali no quarto dele. A mãe não entende muito dessas coisas, mas eu senti que ele estava esquisito aquele dia. Olha, ninguém quer imaginar como eu me senti. Quando o Robson saiu daquele banheiro e entrou no quarto, eu ainda estava com o seu telefone na mão. E eu notei que ele ficou esquisito. Ficou mais do que esquisito, meio assustado. Eu acho que não preciso nem dizer que deu a maior briga. Ele não admitiu. Disse que tinha sido engano, que aquele telefone era mesmo do Sandro, que só podia ser a namorada do Sandro fazendo uma brincadeira a pedido dele. Sabe, tudo conversa, tudo balela. Eu digo isso porque quando falei que ia ligar para aquele número, ele não deixou. Aliás, ficou desesperado. Arrancou o telefone da minha mão na mesma hora, na base da força. No fim, a gente acabou tendo a pior discussão que já tínhamos tido em toda a nossa vida de namoro. Até o pai dele e a mãe apareceram ali no quarto para ver o que estava acontecendo, porque a gente quebrou o maior pau. Para resumir, foi o fim para nós dois. Até porque, depois, vendo que não tinha mais como continuar mentindo, ele acabou admitindo, confessando que andava mesmo de conversinha com outra mulher, mas que não tinha acontecido nada, só de conversinha. Pois sim, se fosse só isso, ainda vá lá. Mas pelo nível de intimidade que eu notei, sabe, chamando ele de amor, aquela mulher falando toda melosa para ele, os dois já deviam andar me traindo pelas costas há muito tempo. Olha só, Deus sabe como eu sofri, mas foi realmente o fim do namoro porque não havia mais jeito. Nossos pais, no entanto, continuaram juntos, até porque estavam gostando um do outro. Minha mãe, inclusive, cogitou se afastar do pai dele por minha causa, mas eu não a deixei fazer isso. Imagine, nada a ver. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não é porque o meu namoro não tinha dado certo
que ela seria obrigada a se afastar do homem de quem ela estava gostando. Só que mesmo assim não foi fácil. Volta e meia, ela vinha me trazer notícias dele, mesmo eu falando que não queria saber de nada. Quando soube que ele tinha levado uma menina para posar na casa dele, por exemplo, olha, eu quis morrer. E a minha mãe me contou assim, na maior ingenuidade, achando que eu não sentia mais nada por ele, que não ia sofrer. Olha, eu quis morrer. Com certeza, devia ser a mesma intrometida que mandou aquelas mensagens. Aliás, devia ser a mesma infeliz com quem a mãe o tinha escutado conversando naquela noite e pensou que fosse eu. Os dois estavam conversando pelo WhatsApp, através de áudio. Aí a mãe levantou para ir até o banheiro e escutou a conversa deles lá no quarto. Sabe o que é que eu me pergunto? Há quanto tempo eu já andava sendo enganada e não sabia? Aliás, com tanto homem pelo mundo, aquela sem vergonha teve de se engraçar justamente com o meu namorado. Por que isso, meu Deus? E o pior de tudo é que ainda amo esse infeliz e só eu sei o quanto estou sofrendo. E tudo se torna ainda pior, porque a mãe continua namorando o pai dele. Sabe, eu fico pensando em como vai ser se os dois resolverem morar juntos. Por exemplo, a sombra desse homem vai me acompanhar para o resto da minha vida, porque de certo modo vai haver sempre esse vínculo entre nós, nossos pais. Olha, parece até um pesadelo que estou vivendo. Quando o seu Laurindo aparece aqui em casa, fica um clima tão estranho. Eu até evito ficar perto dele, dou um jeito de sair para a rua. Sei que ele não tem culpa. Os erros foram do filho, não dele, mas é tão difícil para mim. Às vezes penso que seria melhor se a mãe se afastasse mesmo dele, porque desse modo seria mais fácil eu me desvincular do Robson de uma vez por todas. Só que aí também eu penso que seria egoísmo da minha parte. Afinal de contas, os dois estão se gostando de verdade. Por isso estou dando tempo ao tempo. Uma hora eu sei que essa dor vai passar. Até porque tudo passa. O tempo é o melhor remédio para tudo. Não é isso que dizem? E quando esse dia chegar, vou voltar a sorrir de novo. Vou voltar a viver de verdade. E não apenas sobreviver, como estou fazendo desde que essa tempestade cruzou o meu caminho. Porque, Robson, eu posso ainda ser apaixonada por você. Mas um dia eu te prometo, Robson, escreva no teu caderninho. Um dia Deus há de me ajudar. Eu vou tirar você do pensamento. Eu vou tirar você do meu coração. Atenção, gente, os ganhadores do livro A Música da Minha Vida são 8 pessoas, 2 por semana, como eu havia prometido. Eu vou divulgar agora os seus nomes para que vocês que estão nessa listinha mandem seus nomes, endereços e celulares para contato no e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br até o dia 30 deste mês, 30 de julho, para que possamos então providenciar o envio. Combinado? Então tá. Flávia Silva, Pamela Alves, Bia Pereira, Tatiane Souza, Vera Lúcia Spacacieri, Marta Freitas, Jéssica Labarevski, Catiane Lima. E você que não foi contemplado, não desanime, porque em breve haverá mais presentes muito legais aqui no canal, tá bom? Parabéns para quem ganhou e obrigado para todos que participaram.